Salve nação alvinegra, aqui é o Rodrigues, este aqui é o nosso Corintião, nosso canal de informação a respeito do nosso timão. E eu peço aí para você que não segue o canal ainda, que se inscreva no canal, né? Que também assine o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo. Se puderem também curtam, comentem e compartilhem também para dar aquela fortalecida no canal, beleza? Galera, vamos falar a respeito do jogo de ontem, né? Corinthians e Remo, na verdade Remo e Corinthians. Infelizmente um resultado bem negativo, um resultado difícil, né, de trocar, né, de status, né, no próximo jogo, no jogo de volta. É impossível? Não, a gente já reverteu placares maiores, só que a gente sabe que vai ser um jogo difícil na volta também, o Remo ele vai se fechar, né, provavelmente aí, né, com um placar de 2-0 aí ele tem uma boa e larga vantagem. E o Corinthians vai precisar jogar muito para reverter esse placar, ou pelo menos levar para os pênaltis, onde a gente também não tem muita efetividade, né? Os pênaltis é um negócio bem ruim para o Corinthians também. A gente tem 2 eliminações, até bem recentes, justamente nessa modalidade. Mas enfim, sobre o jogo de ontem, assim, o Fernando Lázaro ele já fez uma escalação bem ruim, né? Ontem eu passei uma prévia da escalação que imaginava-se que ia ter, que já era uma prévia bem ruim, e ele conseguiu piorar bastante, tá? Ele saiu com o miolo de zaga, então ele teve uma inversão, acreditava-se que o Fagner ia jogar de titular e o Fábio Santos não, que o Fábio Santos ia ser substituído pelo Matheus Bidu, e não foi o que aconteceu, né? O miolo da zaga permaneceu, né, da forma que ele tinha, que já se imaginava, só que as laterais foram invertidas, então o Fábio foi de titular e o Fagner foi de reserva com o Duqueiroz ali no lugar, tá? Eu acho que a questão assim, o Duqueiroz, pra mim, foi um dos melhores jogadores em campo, tá? Foi um jogador ali que tentou fazer algumas coisas, ele não é lateral, ele não tem ali o cacuete de lateral, então assim, não foi 100% bem, mas ninguém foi, né? Então, mas assim, eu acho que ele e o Pedrinho, né, o Pedro, foram os melhores em campo. O Pedro, tipo, estreia, né, tem toda aquela situação, o time tava marcando forte, né, diferente do nosso time, o time deles estava marcando em cima e bem pesado, e o Pedro tentou algumas coisas, mas infelizmente não rolou, tá? Mas eu acho que ele e o Duqueiroz aí foram os melhores jogadores em campo, pelo menos no primeiro tempo. E aí ele foi com o meio campo que pra mim foi patético, tá? Esse negócio de poupar já não gosto muito, porque todo mundo sabe, né, que a gente teve muito tempo aí sem jogar, jogou só na quinta-feira passada, e aí poupar jogador é meio absurdo, tá? Por quê? Porque você vê Palmeiras, você vê o próprio Fluminense, que jogaram também no meio de semana passada, jogaram no final de semana, final de campeonato, com intensidade, e praticamente o time titular dos caras estavam jogando. Então, assim, é um absurdo, né? Por que poupar? Então, assim, nosso técnico, acho que a culpa não é nem 100% dele, porque pra mim a culpa mais é da diretoria, que fez o desfavor de premiar um cara que nunca ganhou nada, na verdade que basicamente nunca nem fez nada, né? Ele sempre foi analista, teve só alguns jogos como interino para virar o nosso técnico. Os caras acham que toda hora vai aparecer um Fábio Carille da vida, que vai dar certo, e que só deu certo também no Corinthians, né? E que não deu certo nem na volta mais deu. Então é algo muito complicado, não acho que a culpa seja dele, acho que a culpa é da diretoria. Enfim, mas ele não é técnico, ele pode até um dia virar um ótimo técnico, mas, cara, não acho que é o Corinthians não pode servir de laboratório para esse tipo de situação. Então, ele me sai com Maicon, com Paulinho e Juliano no meio campo, né? O Maicon de primeiro volante, péssimo, não marca bem, o Maicon tá totalmente fora de forma, o Maicon tá jogando muito mal. E ele me saiu com o Juliano, cara, assim, é um cara que ele oscila muito. Eu acho que ainda assim é um cara que tenta, só que ele não é nenhum um craque, né? Então é bem complicado. E o Paulinho, cara, se arrasta em campo. O Paulinho, várias vezes você vê ele andando no campo. É muito difícil, sabe? E o Corinthians tem essa mania de ficar se apegando a passado, né? A gente vira e mexe, vê aí as redes sociais, só lembrando de 2012, e tipo, só vivendo de passado. A gente tá parecendo até um rival aí nosso que só vive de passado, né? Que as glórias só vêm do passado. A gente também tá dessa mesma forma. Então vive contratando jogador aí que teve um passado, que um dia jogou bem, mas, gente, não dá. O Paulinho ganha muito dinheiro e se arrasta em campo.
O Michael também ganha bem e se arrasta em campo, apesar de não ser nosso jogador. Pra mim ele já devia ter ido embora, né? Tipo, não devia ter sido renovado o contrato de empréstimo dele, coisa nenhuma, ele já devia ter ido embora. Jogaram muito mal, os três jogaram muito mal, mas eu acho que o Paulinho e o Maicon pior, até porque não, foi no pé do Maicon mesmo que a gente teve aí, tomou o primeiro gol, porque ele errou um passe, ele como primeiro volante ele tava lá na frente, sabe? Totalmente, o time tava muito bagunçado, os caras não guardavam posição e tudo mais. Como eu falei, no ataque, o Watson, às vezes ele tira leite de pedra, tem que tirar leite de pedra, ele tentou, mas a zaga tava muito fechada, ele tem uma característica de não levar muito pra linha de fundo, ele corta pra dentro, e o meio tava muito fechado. Como eu falei, o Pedrinho tentou, mas é um menino, ainda tá começando, e o Yuri Alberto, infelizmente, eu não sei, caiu muito a produção do Yuri Alberto, assim, tipo, ele sem o Roger Guedes fica muito difícil. Só que também assim, como é que eu vou pedir pra um centroavante fazer muita coisa? O cara só tem que sair pra fora, dar um passe, fazer um pivô, ficar disputando com o zagueiro e uma bola não chega com qualidade, ou então ele tem que ficar chutando de fora da área com um monte de cara no pé dele. Então assim, é muito complicado, tá? Então a gente foi muito mal. Aí no segundo tempo ele tentou ajustar, né? Até acho que fez um ajuste legal, assim, trocou os jogadores legal. Eu acho que pelas alterações que ele fez, ele devia ter tirado o Paulinho junto, né, com os demais. E ele não fez, ele segurou um pouquinho mais de tempo. Eu achei que isso foi errado, porque eu acho que na cabeça dele, o Paulinho é alto, de repente no cruzamento, um escanteio, alguma coisa ele pode fazer. Mas infelizmente não rolou, né? Então aí ele entrou com Fagner, né? Botou o Duqueiroz ali pra ser volante, junto com o Fausto Vera, que entrou também. E aí deu uma leve melhorada no time. Entrou o Roger Guedes também. O Roger Guedes, infelizmente, não conseguiu jogar também. Por quê? O Fábio Santos estava muito mal. O Fábio Santos não estava ajudando, o Fábio Santos estava mal defensivamente. Todas as jogadas foram nas costas do Fábio Santos. Pra mim, era um jogador que talvez devesse ter sido poupado mesmo pela questão da idade, não foi. Ou seja, foi uma sucessão de erros aí do Lázaro. E aí ele me coloca o Roger Guedes. O Roger Guedes acaba não fazendo, depois ele tenta intensificar colocando o Barleta e colocando o Matheus Araújo. O Barleta jogou bem, o Matheus Araújo infelizmente já foi muito no finalzinho, faltando 5 minutos, então não deu pra fazer muita coisa. O Barleta achei que foi bem, foi pra cima, tentou pelo menos, mas o time não tava bem, não era a noite do time, infelizmente a gente não fechou bem, até o Cássio não foi muito bem, podia ter feito melhor na defesa do primeiro gol e podia estar mais bem posicionado de repente no segundo também, porque a bola foi tipo, talvez, né? Seria meio difícil, ele teria que disputar ali com o atacante, talvez até se machucasse, mas enfim, pelo menos no primeiro gol acho que ele dava pra fazer um pouco melhor. O time tava mal. Infelizmente é isso, família. Então vamos torcer aí pra na volta a gente conseguir fazer um trabalho melhor. Vamos ver como é que vai se desenvolver agora a nossa estreia também no Campeonato Brasileiro, beleza? E só mais uma notícia aí, galera. O Rames Rodrigues, né? Um jogador aí que pertencia ao Olympiacos da Grécia, né? O colombiano. Que é um ótimo jogador, tem 31 anos de idade. Ele tá livre no mercado, ele não vai mais renovar com o time lá. E aí, na ausência do Renato Augusto, né? De repente poderia ser uma possibilidade. O que vocês acham, família? Eu, particularmente, assim, eu gosto do Rames, acho ele um bom jogador, mas acho que ele podia render mais, então, assim, ele, pra mim, parece ter um pouco de preguiça também. Então, sei lá, às vezes é um receio, tá? Só que é um jogador também que vai ser muito disputado. O Flamengo já tinha falado que tinha interesse nele, já vi gente falando dele no Grêmio, né? Enfim, provavelmente ele vai ser disputado, mas deve ter mercado também lá pra fora, para alguns países aí, os Estados Unidos ou algum país que paga um pouco melhor. Vamos ver como é que vai ser. O que vocês acham? Comenta aí, galera. É isso, fiquem todos com Deus aí, um forte abraço. E vai, Corinthians!